O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, nós ouvimos de novo um texto do Evangelho de Mateus, dentro daqueles capítulos que são conhecidos como o Sermão da Montanha. Na verdade, nós começamos a ouvir esse sermão há 2 finais de semana atrás, quando ouvimos o texto das bem-aventuranças. Domingo passado, o Senhor nos convidava a ser sal da terra e luz do mundo. E agora, Jesus faz um passo adiante nesse seu discurso, vamos falar, nesse seu grande sermão, né? E o início das palavras de Jesus hoje são muito importantes para que a gente entenda o desenvolvimento de todos os versículos a partir daqui, que em quantidade são maiores do que aqueles que nós lemos, né? Nós não lemos tudo, poderíamos ter lido um texto muito maior, né? Mas a igreja escolhe, né? Aqui em Goiânia escolhemos o que a gente chama do texto mais breve do Evangelho, né? Então Jesus começa dizendo: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. E por isso a gente precisa se perguntar: que justiça era essa dos fariseus e dos mestres da lei, que nós não podemos repeti-la em nossa vida, né? Porque a nossa justiça precisa ser maior do que esta. E para entendermos bem, a gente tem que ainda ouvir um pouquinho adiante aquilo que Jesus vai falar. Se a gente toma o texto, a gente vai ver que Jesus cria uma espécie de movimento literário, no sentido quase como um gênero específico literário que ele usa nesse seu discurso. E este gênero, este modo de falar de Jesus, ele cria uma espécie de ritmo que é dado pelo jogo das palavras. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, né? Então, ainda que Jesus mude os temas, ele vai falar, hoje nós ouvimos, como eu disse, não tudo, né? Mas hoje a gente escutou falar sobre não matar, ou seja, sobre o assassinato, sobre o adultério e, no final, sobre o juramento, né? Então, ainda que mude o conteúdo do discurso de Jesus, mas o movimento que Jesus cria no seu discurso é sempre o mesmo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, né? E aqui é muito interessante porque este modo de descrever de Jesus não é porque ele está se colocando em contraposição àquilo que tinha sido dito aos antigos, né?
Apesar de que na tradução nossa em português a gente usa uma conjunção adversativa, o porém, né? Mas a ideia de Jesus não é se colocar em oposição. Teve um versículo que nós não lemos em que Jesus disse, né? Eu não vim para abrogar a lei e os profetas, mas eu vim para levá-las ao seu pleno cumprimento. Por isso, o que Jesus quer aqui não é negar, ou como ele mesmo disse, abrogar ou não seguir o que disse na lei e nos profetas. O que na verdade ele está querendo é conduzir a uma maior profundidade, né? Então, a justiça dos fariseus e dos mestres da lei tem a ver com ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Então, o que a gente pode dizer para compreendermos melhor a palavra de Jesus? Quando Deus tira o povo de Israel do Egito para conduzi-los naquele caminho de libertação, este caminho feito não era só um caminho de libertação sociopolítica, ainda que estivesse acontecendo naquele momento uma libertação sociopolítica, mas o caminho que Deus queria fazer com o seu povo era muito mais profundo do que simplesmente tirá-lo da escravidão do Egito e colocá-lo na terra prometida. Na verdade, o caminho que o Senhor estava fazendo com o povo de Israel era um caminho de libertação interior, para que eles pudessem viver aquele projeto que Deus tinha pensado já lá desde o início, ao chamar Abraão para sair da sua terra e ir para a terra prometida, né? Só que, para que o povo de Israel fizesse esse caminho, Deus precisou dar indicações, né? Então, como um pai que ama aquele povo, que amava aquele povo, né? Então, Deus deu a sua lei, né? O que era a lei? Era um conjunto destes preceitos, destes mandamentos, que serviriam como o binário do trem, né? Então a gente sabe, o trem tem lá o trilho, né? Então o trilho é feito de 2 barras de metal, o trem é colocado em cima e ele pode seguir com segurança o seu caminho até chegar aonde deve chegar. Então a lei de Deus eram como esses conselhos amorosos da parte do Pai, como o binário daquele trem, para que o povo pudesse colocar a sua vida firmada, sustentada, apoiada nesta lei e fizesse este caminho de libertação. Porém, pouco a pouco, o povo de Israel perdeu esse sentido mais profundo da lei, como um conselho de um pai amoroso, e começou a vê-la simplesmente como se fosse um código legal, né? Uma coisa externa a si mesma, como se fosse assim, o Código Penal, o Código Civil, né? E não só começaram a ver a lei como algo assim externo ou puramente legal, legislativo, né? Mas começaram a achar que a fidelidade, e aí a ideia de justiça é esta, né? A justiça significa a fidelidade ou cumprimento fiel da lei de Deus, né? Então, não só começaram a ver a lei como algo externo ou como algo puramente legal, né? Mas também começaram a achar que bastava um cumprimento também externo, ou vamos dizer assim, um cumprimento burocrático da lei, né? Então a gente não mata, tudo bem, eu não vou lá e não mato meu irmão, então está tudo resolvido, né? Ou, por exemplo, eu não juro em falso, está tudo resolvido, né? Então começaram a pensar num cumprimento também exterior da lei. O que pouco a pouco ainda foi criando problema, porque os fariseus, por causa de questões que não são possíveis explicar aqui, né? Mas exigiam este cumprimento escrupuloso da lei como fidelidade à aliança. E aí era uma preocupação muito legalista, ou a gente pode dizer uma preocupação assim, exterior de um cumprimento meticuloso da letra da lei, né? Então, eles foram perdendo esta compreensão de que o que na verdade Deus queria ao dar a lei àquele povo, era indicar esse caminho daqueles valores que os conduziriam à terra prometida, ou à felicidade, ou àquela plenitude de vida, né? E no tempo de Jesus isso era muito claro, porque os fariseus ficavam exigindo este cumprimento meticuloso e legalista da lei, né? E por isso Jesus vai falar, né, que não se pode pensar simplesmente nisto. Por qual razão, né? Porque se a gente compara a nossa vida, e se a gente é bastante honesto, a gente vai ver que um cumprimento exterior dos valores evangélicos é muito mais fácil do que a gente pensa. Por exemplo, né? Existe lá um mandamento de nós guardarmos o dia do Senhor, né? Então estamos aqui, talvez umas 200 pessoas sentadas nesses bancos, né?
Em certa medida, podemos dizer assim, que vir à missa e sentar no banco, bom, não é um negócio tão difícil assim. Né? Tanto é que estamos aqui. Né? Então, viemos à missa. Né? Ou se a gente pensar em outras coisas, por exemplo, assim, sei lá, né? As pessoas constantemente nos provocam no dia a dia. Né? Assim, bom, que eu não vá lá e dê um soco na cara dessa pessoa, em certa medida, é mais fácil. Né? Que eu não mate alguém, é mais fácil. Né? A gente até, dia a dia, é provocado por isso. Então, assim, exteriormente falando, o cumprimento da lei não é algo assim tão exigente. Sobretudo se é comparado àquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. Se a gente começar a olhar para dentro de nós, dentro do nosso coração, ou seja, naquele núcleo mais íntimo de nós como pessoa, né, a gente vai ver que tudo bem, eu não matei alguém não, mas bem que eu queria, entendeu? Bem que eu queria. Eu venho aqui na missa, né? Tudo bem, eu estou sentado aqui, mas sejamos bastante honestos, lá do fundo do nosso coração, assim, né? Quantas vezes nós conseguimos realmente estar na missa? Não simplesmente sentado no banco, entendeu? Então, assim, acompanhar tudo isso com o coração, a disponibilidade de ouvir, acolher a palavra de Deus, né? A atenção que a gente tem que dar aos gestos que estamos fazendo. Isso não é simples estar sentado aqui. Agora, esse acompanhamento interior, já não é tão simples assim. Né? E por isso, esse cumprimento externo da lei, como eu disse, esse cumprimento escrupuloso, legalista da letra da lei, né, se comparado, sobretudo, ao que está acontecendo dentro do nosso coração, é muito mais simples. Né? E por isso que Jesus está falando desta justiça que precisa ser maior. Porque a justiça dos fariseus e dos mestres da lei era uma justiça que atingia simplesmente os gestos exteriores. Bastava não matar, era no mínimo, está tudo resolvido. Né? Mas o que Jesus pede de nós, por isso ouvistes o que foi, eu porém vos digo. Né? Então tudo bem, disseram não matar, mas eu porém vos digo, né? Tem que amar o seu irmão. Né? É mais do que isto. Né? O coração, nem o coração, podemos dizer assim, pode se inclinar ao ódio, à raiva. Aí a gente começa a ver que as exigências do Evangelho devem atingir níveis muito mais profundos do nosso coração, que não é só exterior. Né? E aí a gente entra num campo que também, se a gente for bastante honesto, a gente sabe que é muito difícil. É fácil a gente ir ali, se o cabelo está despenteado, né? A gente passa um pouquinho de água, passa a escova lá, ou pente, está resolvido. Né? Mas não tem aqui no coração, né? Não tem aqui uns botões como a gente abre o da camisa e depois a gente conserta o coração como se a gente estivesse penteando o cabelo. Não é assim tão simples. Né? Por isso que a justiça do reino de Deus exige de nós um caminho que deve certamente passar também pelos atos exteriores, mas deve sobretudo atingir o nosso coração, para que a transformação se dê de dentro para fora. Né? É claro que é importante também que a gente manifeste exteriormente, mas a verdadeira conversão precisa atingir esses níveis muito profundos do nosso coração. E se eu realmente quero ser uma pessoa plena, né? Se quero viver plenamente como cristãos, nós não podemos nos contentar simplesmente com os atos exteriores. Devemos desejar e, do que depender da nossa parte, nos empenhar justamente para que o Evangelho atinja as profundezas do nosso coração. Né? E aí, para não ser assim muito teórico na minha reflexão, a gente deveria se perguntar, tudo bem, Padre, eu entendi e quero um coração novo. O que eu vou fazer para que isso aconteça? Né? Então, uma coisa que a gente precisa se lembrar é que a transformação do nosso coração não é obra nossa. Diferente do cabelo despenteado, eu não consigo resolver o problema do meu coração. Né? Mas graças a Deus, o Senhor, aquele mesmo Pai amoroso que nos deu a sua lei, é o mesmo que quer nos ajudar que esta lei entre profundamente no nosso coração. Né? Por isso, nós devemos, da nossa parte, nos empenhar sinceramente. Então, é uma espécie de sinergia de duas liberdades. A nossa, que tem que fazer de tudo para se abrir à graça de Deus que vem ao nosso coração, na medida em que nós nos abrimos a Ele. Por isso, nós temos que nos empenhar com muita sinceridade para colocar em ato aqueles meios que Deus, através da sua igreja, nesses quase 2000 anos, foi nos legando como uma bela herança, como um grande tesouro, e que são aqueles atos que fizeram os santos.
ou seja, que fizeram homens e mulheres com o coração transformados a ponto de atingirem aquele grau de amor que nós conhecemos como a santidade, né? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, não tem possibilidade de ter um coração novo sem nos confessarmos. Não tem jeito, né? O pecado, ele vai destruindo o nosso coração. É ele quem coloca essa desordem toda, né? O texto de hoje do Eclesiastes, né? Eu coloco de ti a água e o fogo. Você pode colocar a mão onde você quiser, né? Infelizmente, o problema é que a gente toca a mão no fogo, né? E aí a gente vai destruindo o nosso coração. Nós vamos nos inclinando interiormente para o mal, né? E por isso não há possibilidade realmente de um caminho de conversão interior sem a confissão frequente. Eu vou dizer bastante honesto, eu fico às vezes perplexo. As pessoas passam muito tempo sem se confessar. Eu não estou falando de muito tempo, 2 anos, 3 anos, não. A gente peca sempre, por isso a gente deveria pedir perdão sempre. E não dá para a gente pensar assim que eu me confesso uma vez ou outra e está tudo resolvido. Claro, é ótimo, bom, se confesse, né? Mas pensando num caminho sincero da conversão interior, deveríamos procurar com mais frequência a confissão. Apesar de não ter uma regra específica sobre esta frequência, e não existe, né? A gente precisa começar assim, olhem para os santos, o que eles fizeram para assim, fazerem um caminho de santificação, né? Bom, eles se confessavam com frequência, né? Por exemplo, tem um santo que é pouquíssimo conhecido nosso, que é São João 23, que foi o Papa que abriu o Concílio Vaticano II. No seu diário espiritual conta que São João 23 confessava, às vezes, cada dia. Imagina, é o Papa. Eu não estou dizendo confessem-se cada dia, mas só para a gente começar a pensar sobre os santos, como era a vida deles, né? Nós estamos nos aproximando da quaresma, dia 22 vai ser a quarta-feira de cinzas. Pelo amor de Deus, gente, não dá para passar a quaresma sem se confessar, não. Ah, padre, eu tenho vergonha. Bom, nós tínhamos que ter vergonha de ter feito o que nós não devíamos ter feito. Agora a gente tem que encontrar um modo para pedir perdão daquilo que a gente fez. Por quê? Porque nós ofendemos a Deus que nos amava tanto. É justo que a gente se aproxime dele e peça perdão, né? E por isso é uma coisa muito importante. E aí eu fico ainda mais perplexo porque a gente trata isto com uma superficialidade muito grande, como se não tivesse acontecido nada, e aconteceu. O que na verdade é o pecado? É uma ofensa a Deus que nos ama. Então, diante deste amor imenso de Cristo na cruz, nós não podemos assim achar que é uma besteirinha e ficar com essa conversinha do tipo, o padre é pecador também. Tudo bem, o médico se adoece também, então quando você ficar doente não vai no médico não, tá bom? Então, confessar-nos com frequência. Também porque este segundo passo, que é a Sagrada Comunhão na Santa Missa, depende da nossa confissão. E aí, um segundo elemento é a participação frequente na missa. Eu insisto muito, vocês que vêm aqui já nesse mais de um ano que eu estou aqui na paróquia, sabem o quanto eu falo sobre isso, né? O valor da participação da missa. Eu também tenho ficado muito perplexo, porque durante a pandemia, quando não se podia participar da missa, foi um chororô danado. Acabou a pandemia, todo mundo, né? Agora a missa, não, preguiça, né? Então, o valor que tem a celebração da Santa Missa. Imagina, gente, aquele que salvou o homem, né? Aquele que com a sua morte de cruz nos deu a redenção de todos os nossos pecados. Eu posso recebê-lo, né? Eu posso comungá-lo. Imagina, né? Isso é um dom inimaginável. O Senhor pode entrar dentro de mim e justamente alcançar com a sua graça aquelas partes mais profundas do nosso coração. Então, a confissão frequente, a participação frequente da comunhão. Depois, a oração frequente. Está vendo assim? Na verdade, eu estou voltando para o beabá da fé cristã. Mas é isto, né? É o beabá, as coisas assim da fé cristã, né? Então, confessar-se, participar da missa frequentemente, pois a oração. Por quê? Porque a oração são aqueles momentos onde eu estou apresentando diante de Deus todas as minhas necessidades, as minhas dificuldades, o que tem dentro do meu coração que não vai bem, né? A gente precisa disto. Se nós não suplicarmos a graça de Deus, que é o modo de nós manifestarmos livremente, ou melhor dizendo, manifestarmos que livremente queremos que Ele transforme o nosso coração, Ele não entra. O texto do Apocalipse é claro, eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei. Se abrires.
E a oração é um modo de eu dizer, Senhor, eu quero que o Senhor entre aqui, 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 na medida em que eu vou apresentando ao Senhor as minhas necessidades. E também há um outro elemento muito importante na oração, né? Porque a oração faz com que todas as ideias da nossa fé cristã saiam do nosso entendimento, da nossa mente, vamos dizer assim, e atinja profundamente o nosso coração. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem, e eu mesmo digo isto é verdade, né? Sejamos bastante honestos. O que eu disse hoje aqui que todos nós já não sabíamos antes? O problema é que isso nós sabemos aqui, né? Só está aqui, né? E o nosso coração, por causa dessa desordem que existe, se esta palavra não cai lá dentro e transforma o nosso coração, não pode de dentro para fora produzir os seus frutos. E por isso a gente precisa constantemente meditar todas essas verdades da nossa fé. Por isso eu insisto tanto aqui na oração, na meditação da palavra de Deus, porque a gente precisa pensar nisso uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, né? E nesse movimento de meditação constante, essas verdades que a gente já sabe, que estavam aqui, pouco a pouco vão atingindo o nosso coração. Uma vez eu contei uma experiência pessoal, né? E a pessoa que estava do meu lado assim ficou, padre, o senhor falou assim, eu fiquei até desanimado. Não é para desanimar, não, é só para animar, entendeu? Que eu vou contar agora. Eu me lembro um dia, eu estava atendendo confissão, e uma pessoa disse uma coisa assim, que não estou contando pecado, era só uma coisa bonita. Ela assim, depois da confissão, ela partiu, padre, aconteceu isso aqui na minha vida, e eu vi a graça que Deus tinha me dado, né? Assim, muito forte que essa pessoa disse assim, essa convicção plena de que Deus olhava para ela individualmente, né? Naquele dia parece que fez assim, saiu daqui e entrou no meu coração, assim. Imagina, eu voltei a fazer um caminho sério de igreja em 98, já tem 25 anos, né? Depois de 25 anos, o negócio fez sentido, né? Padre, mas vai gastar 25 anos para algumas coisas, até mais, talvez. Entendeu? Para sair daqui do coração e atingir o coração, sair da mente e atingir o coração. Sair de uma coisa que eu ouvi e que agora faz parte muito pessoal da minha vida. Por isso a importância também de rezar e rezar sempre, se confessar e participar da missa. Então, nós precisamos colocar em ato esses meios, né? Como o homem que vai capinar e que se não tiver uma enxada na mão não vai dar conta, né? Ele vai perguntar, cadê a enxada? Né? Então a enxada para nós, para capinar o coração é esta. E a gente precisa colocar em prática isso, porque aí sim o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Tem um texto bonito de Ezequiel em que, através do profeta, Deus diz, eu vou abrir as vossas sepulturas, eu vou vos tirar dela. Eu tirarei do vosso peito esse coração de pedra, eu colocarei no lugar um coração de carne. Né? Então é o Senhor quem vai trabalhando dentro de nós. Por isso, meus irmãos, é muito importante que a gente faça um plano, um projeto de vida, né? Um plano de vida que inclua, além de outras coisas na nossa existência, inclua estes meios, né? A gente às vezes arruma desculpa demais. Eu às vezes dou certas truncadas assim, às vezes as pessoas ficam assim, me achando bravo, né? Não sou bravo, eu simplesmente dizendo a verdade. Não tenho tempo, a gente fica no Instagram o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Eu não tenho tempo para rezar? Eu não tenho tempo de ir à missa, por exemplo? Então, é bom que a gente comece a se perguntar, caramba, peraí, né? Se eu não fizer isso, não tem possibilidade. Eu vou continuar fazendo as coisas exteriormente, o coração vai estar sujo, né? Precisando de transformação. Então, já que nós estamos nos aproximando da quaresma, eu queria muito, para não deixar isso para cima da quaresma, a gente precisa começar a pensar. E eu queria aproveitar, ao terminar essa homilia, para começar também a indicar, né? Nós vamos começar a quaresma, e quase sempre, todo bom cristão católico pensa sempre assim, né? O que eu vou fazer nessa quaresma, uma penitência? Então, talvez a gente começasse a perguntar, não, sobretudo assim, a gente só pensa em penitência gastronômica, né? Não comer aquilo, não comer isso, não comer aquilo, não beber isso, né? Tudo bem, pode até fazer, não tem nenhum problema, né? Mas às vezes o que a gente precisa é ficar calado, parar de falar besteira o tempo inteiro, sabe? Às vezes, é mais penitência, às vezes, ficar calado, né? Pode comer carne, não tem problema, mas ficar calado, porque eu falo demais, né? Talvez uma boa penitência seja isso, né? Então, começar a pensar, mas como eu disse, pensar a partir da realidade. Então, quais são as necessidades que eu tenho concretas de conversão do meu coração, como um bom médico, e depois nos perguntar, qual um possível remédio para dar isso, né? Já que a gente se aproxima da quaresma, que passos a gente pode pensar em começar a dar para iniciar esse processo? E para terminar, por favor, não vai
esperar que isso mude semana que vem, porque não vai, tá bom, gente? Precisa de perseverança. Confiança no Senhor, Ele vai estar conosco, vai nos acompanhar nesse caminho e pouco a pouco a gente vai colher os frutos desta nossa abertura e do trabalho de Deus na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.